a ansiedade e a questão do porquê. Crescemos em uma cultura obcecada pela busca, mas o que estamos realmente buscando? Para quê? Por quê? Buscamos o parceiro perfeito, a carreira dos sonhos, o corpo ideal. No fundo, essa incessante busca é uma tentativa de preencher a lacuna da grande pergunta, o nosso grande porquê. E assim, o propósito se tornou a moeda mais preciosa de nossa era. Essa busca implacável é a armadilha do propósito. Vivemos esperando uma epifania, um trovão que diga: você é especial e este é o seu papel no universo. Como se o propósito fosse um tesouro escondido e nossa única tarefa fosse desenterrá-lo. Mas, e se essa busca for a fonte da nossa maior ansiedade? E se a pergunta qual é o meu propósito for a pergunta errada? Porque quando o universo não responde, o que ouvimos é o silêncio. E o silêncio, nesse contexto, soa como nada. Esse silêncio nos leva ao limite da consciência moderna, o niilismo. Não aquele niilismo de cinema, o quebra-regras, mas o filosófico, que é muito mais sutil e destrutivo. É o momento em que você aplica o filtro porquê a tudo. Por que me importar com o meu trabalho se daqui a 100 anos ninguém vai se lembrar de mim? Por que me esforço pela justiça se, na escala cósmica, somos apenas uma poeira insignificante girando em torno de uma estrela média? Por que me dedicar à família se, no final das contas, tudo o que fazemos é temporário e fadado ao esquecimento? O niilismo nos convida a desmantelar toda e qualquer construção de significado. E o terror surge quando percebemos que não há um juiz cósmico, um manual de instruções ou um Deus que nos dê uma resposta lógica e universalmente válida para a vida. A ciência não pode provar o significado. A consequência prática disso é a paralisia. Se nada importa, por que agir? O niilismo nos rouba a vontade de nos esforçar. Ficamos presos entre o desejo de um sentido e a prova de que ele não existe inerentemente. Mas esse vazio não é o ponto final. É a matéria-prima. Filósofos de todas as eras, especialmente os estoicos, entenderam que o único poder real que possuímos é a nossa resposta ao que não podemos controlar. O estoicismo nos ensina a abraçar o que é, a aceitar a impermanência, o sofrimento e até mesmo a falta de um significado pré-fabricado. Eles nos forçam a fazer a pergunta mais crucial. Se não posso controlar o que me acontece, posso controlar o como eu reajo? É a virada crucial. A ausência de um propósito dado por Deus ou pelo cosmos não é uma maldição, é uma liberdade. A liberdade de criar nosso próprio valor. Deixar de ser a vítima do universo e passar a ser o agente da sua própria moralidade e significado. Ninguém provou essa virada estoica com tanta clareza quanto Viktor Frankl. Psiquiatra, ele testou a filosofia no inferno. Nos campos de extermínio, onde o niilismo deveria ter triunfado, ele viu o oposto. Ele observou: os que morriam primeiro não eram os fracos fisicamente, mas aqueles que perdiam a sua última liberdade, a capacidade de escolher a atitude diante do sofrimento. Os que sobreviviam tinham um pequeno e teimoso porquê, alguém para reencontrar, um livro para terminar, ou uma tarefa única que só eles poderiam cumprir. Frankl tirou uma conclusão radical. A busca do ser humano não é primariamente por prazer, Freud, ou poder, Adler, mas sim pela vontade de sentido. Essa descoberta se tornou a base da logoterapia. A logoterapia nos diz: pare de se perguntar o que a vida tem para me oferecer e comece a se perguntar o que a vida está me pedindo para oferecer a ela. Seu propósito não é um rótulo, é um verbo, uma tarefa. E ele é construído ativamente por você através de 3 caminhos que estão disponíveis a todos, em qualquer circunstância. O caminho da realização. A ação é a contribuição única que só você pode dar ao mundo. Não é preciso ser famoso. Pode ser o seu esforço no trabalho, a criação de algo belo, o cuidado com a comunidade. É o ato de serviço que transcende o ego. Quando você age em nome de algo maior que você, o sentido surge como um efeito colateral. Como a árvore incapaz de saber o quão doces são os próprios frutos, mesmo que eles alimentem incontáveis vidas. O caminho da experiência. O valor é a capacidade de se conectar com a verdadeira beleza e o valor da vida.
a arte, a natureza, o amor. É o abraço sincero, o pôr do sol que toca o horizonte com as cores mais quentes. A gentileza desinteressada, sem explicações ou justificativas. Frankl defendia que a experiência do amor, a conexão genuína com o outro, por si só dá sentido ao momento. É a superação do hedonismo vazio pela profundidade da gratidão. O caminho da atitude. O sofrimento. O mais desafiador, mas também o mais poderoso. É a forma como você se posiciona diante da dor que não pode ser evitada. Você não pode controlar a perda, a doença ou a injustiça, mas pode escolher como reagir a elas. Essa é a essência do amor fati. Ame o seu destino, um princípio estoico. Ao aceitá-las plenamente, você transforma a tragédia em uma vitória da dignidade humana. A fala do personagem Gus encaixa muito bem nessa premissa. Não dá para escolher se você vai ou não vai se ferir neste mundo, meu velho. Mas é possível escolher quem vai feri-lo. Eu aceito as minhas escolhas. A culpa é das estrelas. Por fim, o medo inicial do niilismo é paradoxalmente a sua libertação. Ele destrói a expectativa impossível de um propósito mágico e nos entrega o martelo da criação de sentido. Não espere pela epifania. Não se perca na busca abstrata do quem eu sou. O sentido da vida não é encontrado no abstrato, mas no concreto da sua ação de hoje. Seu propósito é a responsabilidade que você aceita. É o esforço que só você pode entregar. Portanto, esqueça o porquê. Pare de esperar pelo sinal do universo. Pergunte em vez disso: qual é a tarefa única que a vida me apresenta agora? Essa é a única maneira de construir uma vida com um sentido tão sólido que nem mesmo o vazio do universo pode abalar. O seu sentido está na ação.